Estamos todos ligados através da energia, através de uma teia energética que nos une. E por isso mesmo nós temos influência nos outros e os outros têm influência na nossa energia. Daí a importância de tu cuidares de ti, de cuidares da tua energia, de desenvolveres práticas para reequilibrares a tua força vital, o teu fluxo de energia vital. Eu hoje gostaria de te trazer aqui um tema um pouco diferente. Eu hoje gostaria de te falar um pouco sobre Human Design. Eu não sei se tu já ouviste falar em Human Design, mas o Human Design apareceu na minha vida em 2021. Depois só em 2022 é que eu comecei a aprofundar mais. E agora em 2023 eu sinto que finalmente eu estou neste caminho de aprender a ser manifestadora. Através do Human Design, tu consegues perceber qual é que é, acima de tudo, o teu tipo, o teu mecanismo energético, ok? O Human Design, de uma forma geral, dá-nos uma perspectiva de o que é que nós vimos aqui fazer, qual é que é o nosso, ou quais é que são os nossos mecanismos energéticos, como é que nós nos podemos movimentar pela vida de uma forma mais fácil e ajuda-nos a fazer uma aceitação profunda de quem nós somos, da nossa energia, ajuda-nos também a tomar decisões de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais alinhada connosco mesmas e ajuda-nos também a perceber quem é que nós somos, que impacto é que nós viemos aqui criar neste mundo, qual é que é o nosso papel, qual é que é o nosso lugar no sistema, na sociedade. Então, para mim foi assim, foi extraordinário encontrar-me com o Human Design. E o Human Design normalmente só aparece para pessoas, ou só vais receber o chamado de explorar mais quando tu já estás num processo de autoconhecimento. Então, se tu ainda não começaste neste processo de autoconhecimento, provavelmente até poderás fazer o teu teste, não é? Vou deixar aqui abaixo para poderes fazer o teu teste para saberes qual é que é o teu tipo de Human Design, qual é que é o teu perfil, qual é que é a tua autoridade, estas coisas todas, que para mim são as mais importantes. Tipo, perfil, autoridade, ok? Estas três são assim fundamentais. Depois existem aqui muitas outras coisas à mistura, mas então estava-te a dizer que o Human Design junta várias sabedorias milenares, não é? Desde a astrologia, cabala, o sistema dos chakras, junta assim uma série de sabedorias antigas, não é? E então, normalmente, quem chega ao Human Design já tem que ter algum conhecimento, ou sobre chakras, ou já fez Reiki, ou já experimentou, portanto, terapias alternativas, ou já fez o seu mapa da astrologia, ou numerologia, não é? Enfim, a pessoa já tem que ter aqui alguma base de conhecimento para que o Human Design olhe para ti e para que tu olhes para ele. É mesmo assim, porque o Human Design, inclusive, como eu já te disse no início, quando eu me deparei com ele, eu só olhei para a minha estratégia e para o meu tipo, que é ser manifestadora. Mas, por exemplo, agora nos últimos meses, eu tenho aprofundado muito mais na autoridade, nos portões, nos canais, enfim, que já são assim outras coisas mais complexas. Então, parece que o Human Design, a partir do momento em que tu o descobres, ele depois vai chamando por ti, ele vai chamando por ti em determinadas fases da tua vida, em que tu necessitas de ter acesso àquele conhecimento mais específico. Então é assim um mundo maravilhoso. E hoje eu gostaria de partilhar aqui contigo alguns desalinhamentos ou alguns sinais de desalinhamento que eu fui vivenciando nos últimos anos e que hoje em dia eu consigo perceber o porquê. E se tu és manifestadora ou se tens autoridade tal como eu, emocional, ou se és um perfil 2-5 com linha 2 e linha 5, provavelmente vais te identificar aqui com algumas coisas que eu te vou referir. Normalmente no Human Design nós temos 4 tipos, não é? Manifestadora, geradora, refletora, projetora. E isto vai determinar a forma como tu movimentas a tua energia. No meu caso, eu percebi que eu vim muito para iniciar, eu vim muito para criar coisas novas, receber um chamado, uma urgência interna, um impulso energético para ir em frente e abrir caminho, rasgar padrões, não é? Eu vim muito neste sentido. Então, eu percebi através do facto de ser manifestadora que eu vou ter oscilações, eu vou ter um pico em que eu vou estar cheia de energia para concretizar aquele chamado que me veio e depois eu vou ter que descansar para resgatar e recuperar novamente aquela energia. Então, para mim, isto antes não era nada fácil lidar com isso. Eu pensava que havia alguma coisa de errado comigo, que eu não era uma pessoa normal,
Como assim? Então toda a gente tem uma energia constante, porque é que eu não tenho? Então eu percebi-me que no Human Design existem 3 tipos que não têm o sacral, que é um centro energético definido, que são os manifestadores, os refletores e os projetores. E que 70% da população, ou mais, acho que mais, são geradores, são pessoas que têm uma energia constante, que recarregam facilmente a sua energia. E o primeiro sinal de desalinhamento que eu notei foi este. Eu queria ser como os geradores. Eu queria ser, portanto, aquela pessoa que estava sempre cheia de energia, sempre cheia de vontade e sempre cheia de entusiasmo como um gerador. E eu percebi que não, Teresa, tu és uma manifestadora, tu não és um gerador, ok? Tu tens um papel diferente. E para mim é muito difícil encarar estas ondas, não é? Estas ondas e estes ciclos de eu de repente tenho muita energia e vou criar tudo e mais alguma coisa, o que é muito bem visto pela sociedade, lá está, o fazer, o acontecer, o criar, o estar, não é? Estar sempre a fazer acontecer, estar sempre ativa. Mas depois eu vou ter uma onda em que eu vou precisar de recuperar, de descansar, de regenerar e esperar receber o próximo impulso energético, ok? Esta é a minha forma de funcionar. Os manifestadores são cerca de 9% da população, então eu não tinha ninguém à minha volta que se movimentasse na vida desta forma. Então para mim sempre foi assim algo estranho. Então eu percebi que, ok, Teresa, faz sentido. E mesmo quando eu venho para esta onda de agora eu tenho que relaxar, agora eu tenho que recarregar, e mesmo que isto não seja bem visto pela sociedade, eu sei hoje em dia e eu aceito acima de tudo hoje em dia que faz parte do meu tipo. Eu sou manifestador, eu não sou um gerador. Eu não estou aqui para gerar e criar de forma constante, ok? Outra coisa com a qual eu me fui desalinhando, a partir do momento em que eu percebi que eu era manifestadora, eu comecei a criar tudo aquilo que me apetecia. Só que eu esqueci-me de olhar para a minha autoridade e eu desalinhei-me com isto. E a minha autoridade é uma autoridade emocional. Cerca de 50% das pessoas têm uma autoridade emocional. E a autoridade ajuda-nos a tomar decisões, ok? E também a sabermos exatamente qual é que é o tempo em que devemos pôr algo cá para fora. E a autoridade emocional tem aqui uma desvantagem, porque se nós não estivermos conscientes dela, sempre que alguém nos contacta e se nós sentirmos aquilo como um ataque ou sentimos aquilo como uma crítica, e se formos impulsivas, nós vamos estar, portanto, a ser demasiado impulsivas ou a tomar uma decisão ou a dizer algo à pessoa naquele exato momento e não deixamos a onda estabilizar. Então, a autoridade emocional tem muito a ver com nós sentirmos as emoções fortemente e com muita intensidade dentro de nós e nós temos de deixar a onda passar. Nós temos de deixar aquela onda passar, ficar só a observar aquela onda e depois da onda passar e nós termos aquela clareza emocional e clareza interna, ok, o caminho é por aqui. Ok, esta pessoa não me quis magoar, esta pessoa não me quis criticar e vou agora responder com calma. Nós temos que deixar a onda passar. Então, eu não tinha conhecimento disto e mesmo quando eu me deparei com o Human Design, parece que eu não quis ver muito bem isto. Então, eu comecei a criar, não é, tudo e mais alguma coisa e esqueci-me de passar a minha decisão pela minha autoridade emocional. Então, a autoridade emocional também é muito importante porque vai-nos fazer colocar as coisas cá para fora, no mundo, a nível profissional, no momento certo. Então, eu dei por mim a criar muitas coisas que são coisas espetaculares, mas que as pessoas ainda não estavam preparadas para as receber. E não estavam preparadas, não é? Para aquilo que eu estava a vender, para um conteúdo aqui no YouTube que eu estava a criar. Então, às vezes eu dei por mim, não é? A perceber que, bem, eu já estou 3 passos à frente e parece que as pessoas não estão a acompanhar-me nesse sentido. Então isto deixa-me aqui um bocadinho, no meu caso é mesmo enraivecida, porque eu vou para a raiva ou para a paz. E depois quando eu entro nesta questão da raiva, ficar enraivecida, não é? É mais do que ficar frustrada, porque frustrados ficam os geradores. Então eu desequilibro novamente aqui o meu fluxo da abundância, o fluxo da minha vida. Quando eu entro neste polo da raiva e deixo de estar conectada à minha paz interna. Então aqui, este foi um sinal de desalinhamento que eu também notei ao longo dos últimos tempos e percebi que eu preciso de respeitar melhor a minha autoridade emocional para filtrar aquilo que me vem. Eu não tenho que pôr tudo cá para fora assim de seguida, não é? Eu posso esperar um pouco mais, analisar emocionalmente cada um dos projetos, cada um dos conteúdos, cada coisa que eu quero pôr cá para fora e deixar a onda passar para que eu tome a decisão
no momento certo, não é? Que faça sentido para mim e que faça sentido para a humanidade e para quem me está a assistir, para quem me está a ver. Então foi aqui outra grande aprendizagem. Outra questão importante tem a ver com o perfil. Eu tenho um perfil 2.5, que é o ermita e o Eres, e então estes perfis aqui relacionados com o Human Design mostram-nos que, por exemplo, o perfil 2, a linha 2, tem muito a ver com uma pessoa que necessita de passar muito tempo sozinha. E já me tinha apercebido disso, não é? Já me tinha apercebido que eu não preciso estar sempre em interação, eu não preciso estar sempre a falar com as pessoas. Eu gosto muito de estar sozinha, eu recarrego muito a minha energia estando sozinha, estando com as minhas coisas, estando nas minhas criações, fazendo aquilo que me apetece, lendo um livro, agora apetece-me estudar mais sobre isto e eu vou para lá estudar sobre isto e fico ali na minha bolha. Então eu apercebi-me que eu tenho muito esta coisa, não é? De ter tempo para mim, de estar sozinha, de estar recolhida. Então eu também percebi que uma das questões que não me fazia sentir assim tão bem a nível profissional era estar com muitas sessões individuais. E então eu tomei algumas decisões quando eu me deparei com o Human Design e percebi, ok, eu agora quero lidar mais com grupos, não quero lidar tanto com comunidades, com grupos no WhatsApp, não quero ter tantas sessões individuais, quero conservar mais a minha energia, como a minha energia não é constante, em vídeos, em conteúdos intemporais. Lá está, em vez de fazer tipo 10 sessões por semana, fazer uma sessão por semana com 10 pessoas, por exemplo, não é? Para conservar melhor ali a minha energia. Então fui-me apercebendo de tudo isto. Só que ao longo dos últimos tempos parece que uma pessoa se esquece. Porque o Human Design também tem disto, que é, às vezes nós deparamos com conhecimentos que são muito importantes, que nos fazem sentido, mas depois nós vamos nos esquecendo. E eu comecei nos últimos tempos a ter mais sessões individuais, a ter mais contactos individuais, e que eu adoro, e que eu estou a amar fazer estas sessões individuais, mas eu cheguei a um ponto em que estava a ser demasiado para mim, não é? E eu, ok, temos que gerir melhor aqui o limite, Teresa. Porque lá está, eu sou um perfil, não é? Linha 2, que precisa de estar mais tempo consigo do que mais tempo com os outros. E depois temos também aqui a linha 5. A linha 5 tem muito a ver com algo que eu já fui trabalhando nos últimos tempos. Este ponto, por acaso, é assim um dos positivos e não um desalinhamento que eu tenho vivenciado. É mesmo um ponto que eu já tenho melhorado. Porque a linha 5 tem muito a ver com querer salvar os outros, querer salvar toda a gente. E eu realmente tenho trabalhado muito nesta questão de responsabilidade. Até que ponto é que é a minha responsabilidade de ajudar esta pessoa, ou reajustar este programa, ou incluir e acrescentar aqui mais qualquer coisa, e até que ponto é que a responsabilidade agora é do outro lado, é da outra pessoa, e a outra pessoa também tem que fazer por si. Eu não posso ser um milagre na vida das pessoas, eu não posso ser a salvadora na vida das pessoas. Então a linha 5 tem muito a ver com isto e tem muito a ver também com outra coisa que eu me apercebi que eu também estava-me a alinhar, tem a ver com a linha 5 quer procurar soluções, quer dar soluções para os outros. Então isto é tão engraçado porque eu sinto que eu, nos últimos anos eu tenho vivido muitas questões difíceis e algumas dificuldades e tenho-me deparado aqui ainda com alguns bloqueios meus, com algumas questões que não estavam totalmente resolvidas como eu pensava que já estavam. E isto faz-me procurar outras ferramentas, faz-me procurar outra sabedoria interna dentro de mim, não é? Perceber internamente o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que eu posso resolver estas dificuldades. E hoje em dia eu consigo ajudar as minhas alunas e ajudar quem me procura através destes processos. Então eu percebi que isto estava super ligado com a linha 5. Então foi para mim assim transformador ter este conhecimento e perceber, ok, afinal eu estou desenhada para isto, eu estou desenhada para passar pelas dificuldades, para passar por algumas crises existenciais, processar isto dentro de mim e depois passar o conhecimento aos outros. Então percebi que isto era algo muito natural em mim e que cada vez mais é natural em mim, cada vez mais, e em mesmo alguns cursos que eu tenho, eu não ensino só coisas que estão nos livros, ou coisas que eu li, ou coisas que eu estudei num curso, ou que eu fiz numa formação. Eu não estudo só isso, eu estudo isso, ou seja, eu passo às minhas clientes essa informação, mas filtrada por mim e com outras nuances que só eu é que vivi, experienciei e retirei aquelas aprendizagens e retirei aquelas soluções que para mim funcionaram e que eu agora quero passar aos outros. Então, este aqui é até um ponto de alinhamento, vá. Então, queria partilhar assim contigo estes pontos de desalinhamento e outros que eventualmente eu também já fui melhorando. E eu agora gostaria de te convidar
para que tu consigas perceber se tu eventualmente tens esta autoridade emocional, ou se és manifestadora, ou se és um outro tipo, qual é que é, e perceberes qual é que é o teu perfil também do Human Design. Então gostaria de te convidar, aqui abaixo vou deixar, portanto, um link da Academia Galáctica para tu poderes saber qual é que é, portanto, quais é que são estes pontos do teu Human Design, e se tiveres alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei todo o prazer em responder. Aliás, coloca mesmo aqui nos comentários qual é que é o teu tipo, qual é que é a tua autoridade, qual é que é o teu perfil, que será um prazer saber quem é que eu tenho por aí e quem é que está também a chegar até estes vídeos cada vez mais, não é? Eu acredito que tu vais ver um vídeo meu ou vais ser chamada a ver um tema específico que eu coloco aqui no canal do YouTube, porque tu estás preparada para receber isso, não é? Tu fizeste aí um match comigo para receberes essa informação, esse conteúdo. Portanto, eu acredito que todos nós somos chamados a encontrar as pessoas certas, a encontrar os recursos certos na hora certa, porque vamos precisar daquilo naquela fase que estamos a vivenciar. Então, se chegaste até este vídeo, eu acredito que tu vais, ou que já estás, não é? Nesta procura de saber mais sobre ti, de te conheceres melhor, de saberes mais sobre o mecanismo energético que tu foste desenhada, ou seja, qual é que é esse mecanismo energético para o qual tu foste desenhada para te movimentares nesta vida de uma forma mais fácil, mais fluida, porque se nós não estivermos alinhadas com o nosso Human Design, lá está, o que é que pode acontecer? Falta de abundância, de repente há uma insatisfação com a nossa vida, as coisas não começam a correr muito bem, não é? Há qualquer coisa que começa a quebrar, há estruturas na nossa vida que começam a ser quebradas, para nós realmente nos alinharmos connosco, fazermos este alinhamento energético, aceitarmos, libertarmos de padrões e de condicionamentos que fomos convidados, não é, a manifestar a nossa vida inteira. Lá está, se eu não soubesse que eu sou manifestadora, para mim, encarar os picos de energia e produtividade e depois o descanso, para mim seria algo completamente fora da caixa, porque ninguém faz isto, porque é que eu tenho que fazer isto? E hoje em dia eu aceito-me e sei que, ok, é normal para mim, é natural para mim, faz parte. Então, para mim foi assim uma jornada de grande, grande aceitação. Então vá, da minha parte eu deixo este vídeo por aqui. Nós podíamos falar sobre muitas e muitas coisas. Se tiveres curiosidade em saber mais sobre Human Design ou sobre algum ponto específico da minha experiência, coloca aqui abaixo que eu tenho vou ter o prazer de gravar um outro vídeo sobre este tema, mas espero que este vídeo já te dê aquele empurrão assim para explorares mais sobre Human Design, tá bem? Da minha parte, vemo-nos em breve. Um grande beijinho!